Olá, gente bonita! Olá, meus pezinhos de couve, meus pezinhos de alface. Tudo bem? Quero falar com vocês sobre As Meninas de Lígia Fagundes Telles. A primeira coisa importantíssima que eu quero falar com vocês sobre esse livro é sobre o seu foco narrativo e sobre o tipo de narrador. Quer dizer, como é que essa história é contada e que tipo de narrador é esse que nos conta essa história? Para explicar esse papel do narrador, desse contador de histórias, esse sujeito que conta a narrativa pra gente, eu gostaria de comparar com um maestro. Nós estamos acostumados a um narrador de terceira pessoa, em boa parte das vezes o narrador onisciente, que é aquele que controla a narrativa, controla a movimentação das personagens, o desenrolar da ação. Ele é como se fosse um maestro dando o seu show. Nessa hora eu penso no venezuelano Dudamel. Conheço romances saborosíssimos em que o narrador, além de dominar a história, né, além de dominar o desenrolar dos fatos, a movimentação das personagens, ele por si, no jeito que ele conta a história, é igualzinho esse Dudamel. Ele é o show. Mas existe também um narrador em primeira pessoa, que além de nos apresentar os fatos, as ações, as personagens, ele também participa da história, ele é uma das personagens, ele está dentro da história, no calor da ação. E ele faz lembrar, por exemplo, já que a gente está comparando, né, com os maestros, me faz lembrar o Federico Agostini. Eu acho que você já ouviu essa música, né? Mas não sei se você percebeu, o Federico Agostini é aquele que está no meio da orquestra, que enquanto ele está tocando o violino, ele vai orientando, vai guiando os outros músicos da orquestra. É como, mais ou menos, guardadas as devidas proporções, é como o narrador em primeira pessoa. Ele está dentro da história, está nos mostrando, nos apontando, nos guiando na movimentação de todas as ações do texto, da história, dos fatos que ele está relatando pra gente. Em resumo, ou você tem a narração em terceira pessoa, em que esse narrador é como um maestro. Você lembra? O Dudamel, ele está de fora, né, comandando os músicos da orquestra. A mesma coisa esse narrador em terceira pessoa, ele não é personagem. Ele está de fora, comandando a narrativa. Ou você tem o narrador em primeira pessoa, que é aquele que é uma das personagens, está contando de dentro, igualzinho o maestro Federico Agostini, que está lá dentro da orquestra, ele é um dos músicos que, enquanto está participando do ato de tocar essa música, essa sinfonia, esse concerto, ele está guiando os seus companheiros. A mesma coisa na narração em primeira pessoa. Enquanto ele está lá participando da história, ele é uma das personagens, ele vai mostrando pra gente a dinâmica do texto narrativo. Mas aí é que a coisa complica, porque você vai me perguntar, mas a narração de As Meninas é em primeira pessoa? Quem conta a história é uma das personagens, uma das meninas? Ou a narração é em terceira pessoa? Quem conta a história é uma entidade, o narrador, né, onisciente, observador, sei lá. Então essa entidade que está de fora, não é nenhuma das personagens, está nos relatando os fatos aqui que acontecem nessa narrativa. Como é que eu vou analisar como As Meninas é narrado? Como é que eu vou analisar e interpretar, classificar o funcionamento do narrador desse romance? É importante ter em mente, já que nós estamos comparando o papel do narrador com o papel do maestro, é importante ter em mente que o narrador de As Meninas, ele funciona como um maestro aqui dessa peça musical.
Você percebe aqui que você quase nem presta atenção, nem nota a presença do maestro. Tal é a pujança, ó como eu falo chique, hein? A pujança do desempenho desses músicos ao tocar essa música maravilhosa. Mas ele tá lá, o maestro tá lá conduzindo, mas ele não é o show. Ele como se ficasse assim, ele se deixasse de fora, né? Ele se apagasse a sua figura para transferir para os músicos. É para eles que você tem, para eles que você tem que prestar atenção. Eles é que são o importante dessa música e não a função, o show do maestro. A mesma coisa acontece em As Meninas, né? Então você tem um narrador em terceira pessoa, mas o grande destaque não é ele. Ele transfere esse destaque para essas personagens que dão título ao livro. Mas isso tudo ainda diz pouco sobre o que há de especial no foco narrativo, na maneira como essa história é narrada. Para isso eu penso em outra peça musical para que você capte o caráter especial desse romance, né? Veja Bolero de Ravel. Nessa peça você percebe que nós temos uma frase musical básica que é tocada por um instrumento, como este aqui. Essa mesma frase musical vai sendo repetida pelos outros instrumentos dessa orquestra, como esse aqui. Veja, você nem percebe, nem presta atenção no maestro, você vai acompanhando essa ação de cada instrumento. E é o que acontece aqui em Meninas. Agora, sabe o que é engraçado quando eu falo de Bolero de Ravel? É que a gente percebe nesse romance aqui algo que lembra também o Bolero de Ravel, esse caráter repetitivo. Há uma hora em que você está lendo As Meninas, em que você percebe de novo esse assunto, de novo esse tema, essa repetição de elementos. Entretanto, diferente do Bolero de Ravel, o que há de diferente? No Bolero de Ravel você vai ter essa mesma melodia sendo repetida, acho que durante os 16 minutos da música, até que a gente chega a um clímax, que é este. E esse clímax não existe em As Meninas, né? Você pega um momento, a narrativa é isso, eu vou pegar alguns dias, eu vou fatiar alguns dias do cotidiano dessas três meninas. Mas é por meio de um jogo super interessante desse narrador que a gente vai, muitas vezes, ao haver flashbacks, né, que são produzidos pela mente, pelo pensamento das personagens, então a gente recupera, resgata o passado dessas personagens e vê que elas têm sonhos e a gente sabe que elas projetam alguma coisa como sonho, como expectativa. Então, em suma, nós pegamos alguns dias da vida dessas meninas, o cotidiano delas, então esse cotidiano, por meio do pensamento delas, por meio da rotina delas, por meio do comportamento delas, então nós vamos conseguir traçar o perfil delas, saber quem elas são. Então nós temos uma noção do passado delas, nós temos uma expectativa do que vai acontecer no futuro delas, mas veja, não tem essa ação, né, aquela coisa né, cheia de reviravoltas, de plot twist, até que pá! A gente chega a um clímax no final do romance. Isso praticamente não existe. É um romance que relata o cotidiano, em que as grandes ações praticamente ficam para além da narrativa, para além daquilo que está sendo contado aqui. Se é que, de fato, essas grandes ações vão acontecer, porque o romance termina, no meio desse cotidiano. A não ser que a gente imagine que vai ter, sei lá, As Meninas 2, a continuação dessa história, para a gente ver tudo o que aconteceu ou tudo o que não aconteceu. Mas isso não interessa para a lógica desta obra. Porque o mais importante esse romance já fez. Por meio do relato do cotidiano dessas meninas, ele acaba mostrando para a gente, montando o perfil dessas três personagens, dessas três meninas. E para isso, olha que interessante como esse narrador age.
E para isso, o que ele vai fazer? Ele, como narrador onisciente, ele teria todo o direito de dominar a narrativa, só ele quem fala, né? Só ele quem age. Não, 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 não. O que ele faz? Ele abre mão desse direito. Tem momentos que ele faz isso, ele domina, ele controla, ele conduz as personagens como maestro, mas há momentos em que, veja, ele se retira e abre mão desse seu direito, desse seu poder e passa isso para cada uma dessas meninas, cada uma dessas 3 personagens. E isso é um dos elementos que causa uma certa confusão para quem não está acostumado a esse tipo de literatura, mas uma confusão que se manifesta apenas no começo da leitura. Depois o leitor acaba se acostumando com isso. Mas o que nós temos qual é a dinâmica desse livro? Então, há momentos em que você tem uma narração em terceira pessoa, esse narrador onisciente está contando a história, e há momentos que ele para e dá para uma personagem, ou dá para outra, a capacidade de apresentar a história. Então a gente se desloca desse foco de terceira pessoa e acaba entrando muitas vezes no que? Ou você vai ter o narrador mergulhando na mente da personagem. Então aqui nós vamos ter, ao mergulhar na mente da personagem, o que acontece? Muitas vezes aparece o discurso indireto livre, lembra? Que é quando a fala da personagem, o pensamento da personagem está tão misturado ao discurso do narrador, ele mergulha tão fundo na mente dessa personagem, que o que acontece? A fala dele, o pensamento dele, o discurso dele se mistura com o da personagem, a ponto de você não conseguir separar nitidamente, peraí, de quem é essa frase, do narrador ou da personagem? Daí o discurso indireto livre, que é um recurso muito usado nesse livro, que é muito comum nesses mergulhos em mente de personagem, nessas literaturas que tem, nessas prosas, desses romances, que tem essa capacidade de análise psicológica. Mas às vezes o que acontece? Nem há mais essa coisa do narrador contando a história, que se mistura, né, no meio do mergulho da mente dessa personagem, a mente da personagem por meio do discurso direto livre. Há momentos que você percebe, opa, o que aconteceu? O narrador, saiu e deixa você, personagem, contar a história. E aí você tem nesse relato, nesse trechinho, um foco de primeira pessoa. E é interessante isso, você tem essa oscilação entre primeira e terceira pessoa. Agora, é interessante você notar que no instante em que esse narrador joga a narrativa para a personagem, tudo passa a ser contado pelo ponto de vista exclusivo dela. É como se fosse uma coisa claustrofóbica. Você não tem a outra perspectiva, apenas a desta personagem que está sendo enfocada. E aí quando você tem a voz do narrador, quer dizer, a perspectiva do narrador e a perspectiva de mais 3 personagens, aqui você tem uma coisa super interessante que é a polifonia. O que é isso? É a manifestação de diferentes vozes dentro de um discurso. Aqui no caso, do discurso do romance As Meninas. Mas é também interessante lembrar que nesse instante em que a gente mergulha na mente da personagem, o narrador ele lança a mão, ele utiliza um negócio chamado livre associação de ideias. O que é isso? Veja bem, nós temos essa ideia, esse pensamento, esse conceito de que o nosso raciocínio é lógico, racional. Olha, esse raciocínio lógico, racional, ele corresponde, acho que a 10% do que nossa mente produz. É justamente aquele raciocínio que a gente vai exteriorizar na conversa, ao produzir um texto, tá? Porque na maioria das vezes, o nosso pensamento ele é caótico. Então ele utiliza muitas vezes o que? A livre associação de ideias. Professor, não estou entendendo o que é isso, livre associação. Veja, acabei de falar um exemplo. Você vai produzir um texto. Suponha uma dissertação. A associação de ideias numa dissertação, que é um texto lógico, racional, a associação ela é fixa, ela é controlada, ela é programada. Então, há um momento no começo do primeiro parágrafo da sua dissertação em que você apresenta o tema, você contextualiza o tema. Então, a partir desse momento, você tem de fazer, já é o momento, olha, como a associação ela é programada, é fixa. Já é o momento que eu vou associar o quê? O próximo passo. Eu vou apresentar o problema em relação a esse tema. Vou problematizar esse tema. A partir desse instante, olha como a associação ela é fixa. Ela não é livre. Está tudo programado. Eu contextualizo, apresento o tema. A partir daí, eu apresento o quê?
o problema, vou problematizar esse tema, e aí a partir desse instante eu lanço a minha tese. A partir desse momento que eu mostrei a tese, eu sou obrigado a apresentar o quê? Os argumentos. Então tem gente que fala assim, argumento 1, argumento 2. Então você tem o segundo parágrafo, vai ter o argumento, o terceiro parágrafo mais um outro argumento. E aí, veja, depois de expostos esses argumentos, eu sou obrigado a fazer o quê? Apresentar a conclusão. Então você vê que eu tenho uma associação que é programada, que é rígida. Agora, você já notou quando você tá brisando, sabe, esperando o ônibus ou na plataforma, né, do metrô, esperando, né, o trem chegar, sei lá, você tá esperando a aula começar. Então, quando o teu pensamento voa, né, você vai notar essa livre associação de ideias. Uma ideia vai puxando a outra sem haver uma ordem. E isso é extremamente caótico. Sim, é caótico. Mas mostra como é realmente o nosso raciocínio. Quantas vezes já se pegou, quando você estava lá com o pensamento voando, de repente você se pergunta, mas o que eu estava pensando mesmo? Então, essa é a dinâmica da livre associação de ideias, que nós praticamos constantemente. Provavelmente, enquanto você está aí prestando atenção nessa aula, nesse vídeo, em alguns momentos tua mente, né, viajou para outros assuntos e de repente, opa, deixa eu prestar atenção na aula. Tá aí. Isso acontece sempre. E é essa a base da narrativa de As Meninas. Mas, professor, é muito caótico, eu fico perdido quando eu leio esse livro. Então, eu vou te dar 2 dicas. A primeira, veja, são 3 estudantes universitárias e constantemente elas estão lá conversando, batendo papo. Então, pensa assim, essa narrativa é como se fosse uma fofoca de garotas. Configura-se então aquele momento em que essas meninas falam de tudo e acabam não falando de nada. Qual foi o assunto dessa conversa de vocês? Sei lá, a gente falou de tanta coisa. Mas como é que eu vou estudar um livro desses para a prova em que você tem aquele monte de assunto, aquele monte de comentário, de conversa, de fofoca, vamos assim dizer, que essas meninas fazem? É aí que eu apresento uma outra dica valiosa para você. Acabei de falar que esse livro, né, o mais importante nele é a montagem, a caracterização de perfis. Então nós temos 3 personagens, então a narração está super preocupada em apresentar 3 perfis de meninas. E aí o que você precisa ter em mente? Veja, é saber qual é o perfil dessas personagens. Então tudo mais desse monte de assunto, de conversa, de fofoca, de comentário, sei lá, tudo mais, nada mais é do que exemplificação desse perfil. Então, por exemplo, você não precisa decorar, lembrar que em tal capítulo a Lorena vai se preocupar em arrumar a barra da calça da Lia, vai amarrar o cadarço da calça da Lia, vai ajeitar a meia que está sempre caindo dessa menina. Não precisa decorar esses eventos. Basta lembrar que a Lorena é uma mocinha muito preocupada com ordem, com organização, com o aspecto estético, com a beleza da roupa, a ponto de beirar a futilidade. E todos esses fatos que eu citei nada mais são do que exemplos que comprovam este perfil da Lorena. E isso que você faz com a Lorena, você também vai fazer com a Lia e também vai fazer com a Ana Clara. Então você já entendeu o que você vai fazer? Você vai focar, você vai se preocupar em montar o perfil dessas 3 personagens e montar desse perfil, o que vai acontecer? A cada passo da narrativa vai ser a exemplificação deste perfil, de cada um desses perfis. É por isso que, olha, eu vou falar uma coisa que eu acho que eu vou ser cancelado, né? Por isso que o que acontece? Esse romance acaba se tornando um tanto quanto repetitivo. Ele me faz lembrar o quê? Sabe Gatorade? Você tem um suco concentrado de uva, então, sei lá, esse suco seria o quê? O romance devia ter seria uma novela, umas 80 páginas. Mas o que? Na minha edição ele tem quantas páginas? 260 páginas. Então pensa,
esse suco de uva, esse perfil que a gente poderia montar em 80 páginas, virou um Gatorade, aquela coisa aguada, porque o romance fica muitas vezes repetitivo. Tem uma hora que você já dominando o perfil das personagens, tem uma hora que você vai dizer, ó, de novo esse comportamento, de novo essa frase. Aliás, de novo essa frase, tanto é que você vai ter chavões das personagens. Então, por exemplo, a toda hora você vai ver a Lorena falar, ai meu pai. A toda hora você vai ver a Lia falar, não sei explicar. Eu só não consegui lembrar, me desculpa, qual é o chavão, a frase que a Ana Clara fala. Mas eu percebo que eu tenho um chavão de gesto, que a toda hora ela tá o quê? Fazendo isso, ó, enrolando, né, fazendo um cacho no seu cabelo, né, um cacho, enrolando esse cabelo nos seus dedos. Então veja, eu tô dando a minha cara a tapa, porque agora eu sei que vou ser cancelado. Eu tô chamando uma das obras-primas da Lígia Fagundes Telles tô chamando de uma narrativa um tanto quanto prolixa. Nessa hora, eu vou imitar a narração de As Meninas, a livre associação de ideias, né? Vou ser também prolixo. É que preciso explicar o que é prolixo, que alguém não conheça. Eu não quero mais passar por essa situação traumática, que foi o seguinte. Estava dando aula numa turminha, e aí eu entreguei as redações corrigidas, e um aluno ficou muito chateado, porque dizia ele que o corretor da redação dele desconsiderou, falou muito mal da redação, disse que merecia ir para o lixo. Eu, nessa hora, fiquei extremamente indignado. Como é que um corretor, que é um educador, fala uma coisa pesada dessas? Tanto que eu falei assim, deixa eu ver sua redação, menino, o que é isso? Ele falou isso mesmo. E aí eu li. Não, o que o corretor tinha escrito é que o texto era prolixo. Não é que era prolixo. Ah, manda pro lixo o texto. Não, era prolixo. Quer dizer, o menino se enrolava demais. Ele poderia ser mais resumido, mais conciso, mais objetivo. É por isso que agora eu estou preocupado. Caso você não saiba o que é prolixo é aquilo que fala demais, além do necessário, enrolado. Então, essa é uma característica que eu atribuo, como eu vou falar, achei que imputo ao romance, As Meninas. Mas, professor, que tal você também deixar de ser prolixo? Ok. Vamos à história. Contextualizando, a narrativa de As Meninas se passa no ano de 1970. Então não esquece isso, durante a ditadura militar aqui no Brasil, que foi de 1964 até 1985. Muito bem, essa história se passa num pensionato, basicamente num pensionato que é de freiras, portanto ele pertence à Igreja Católica. E eu acho interessante que, veja, esse pensionato ele funciona como um microcosmo do Brasil. O que é microcosmo? É uma pequena representação, um pequeno universo, né? Um pequeno mundo, um pequeno cosmo, que vai refletir o que é o Brasil. O Brasil está sob uma ditadura, que alguns chamam de regime de exceção, em que os direitos políticos, a democracia andou em suspensão, e não é à toa que essa história se passa durante uma greve na faculdade. Então o ritmo da faculdade também está em suspenso, assim como o ritmo normal do Brasil, por causa da ditadura, também está em suspenso. Bom, aí você vai pensar, se estamos num pensionato de meninas, comandado por freiras, então deve ser aquela coisa tão como a narrativa de Clarissa, de Érico Veríssimo, que também se passa num pensionato, que é tão fofo, essa história é tão tão cuticute. Veja, esse romance que é tão que deu origem, popularizou o nome Clarissa. Então virou moda os pais darem o nome de Clarissa para suas filhas. Bom, não. Esse pensionato não é tão inocente. Ixi, professor, será que é então um pensionato tão sórdido, imundo, imoral, como o do Aloysio Azevedo em Casa de Pensão? Tá, não chega a tanto. Então nós não temos nem aquela inocência do Érico Veríssimo do Segundo Tempo Modernista de 1930 a 45, essa inocência do pensionato, mas também não temos essa coisa sórdida do naturalismo que começou no Brasil em 1881, essa coisa sórdida do naturalismo como o Casa de Pensão do Aloysio Azevedo. Digamos então que o pensionato que está aqui em As Meninas está no meio do caminho, porque veja, ele tem um lado Clarissa,
porque é um ambiente de refúgio, de proteção. Essas freiras estão prestando atenção, ainda que à distância, mantendo respeito à privacidade, estão prestando atenção no cotidiano dessas meninas, então tem esse lado positivo, Clarissa. Mas também tem um lado sórdido, casa de pensão, né? Então, o que seria esse lado sórdido? Em que você tem uma freira que é fofoqueira, que fica delatando, denunciando os outros, inclusive as outras freiras. Diz até que duas de suas companheiras têm um caso. Sapatonas, eu sinto longe o cheiro de couro. Quer dizer, no fundo deve ser uma recalcada, infeliz, insatisfeita com a vida. Mas o mais importante nem são essas freiras, a irmã Bula, a irmã Alex, nada disso não. O mais importante é captar, né, os 3 perfis de meninas. Então você vai ter, por exemplo, e esses 3 perfis representam diferentes classes sociais brasileiras e até a gente pode encaixar essas 3 meninas na pirâmide social do Brasil. A primeira delas é a Lorena Vaz Leme. Presta atenção nos sobrenomes dela. Vaz Leme. Sobrenomes que lembram os bandeirantes, lembra? Pais Leme, né? Então, veja que ela está ligada à nobreza paulista, né? Aquela coisa quatrocentona. Então, ela representa a elite econômica, ela representa a classe alta brasileira. Quando eu falo que ela é elite econômica, a gente precisa tomar cuidado com o seguinte: a família dela já não tem mais aquele poder, né? Já não tem mais aquela pujança econômica, mas ainda tem muito dinheiro. Essa menina que cursa direito, ela representa digamos, uma caricatura da classe alta. O que seria essa caricatura? Veja, ela é muito certinha. Certinha no sentido que seu quarto lá na pensão é super organizado, tudo no seu cantinho, ela está sempre preocupada em arrumar as coisas. As suas amigas, a Ana Clara, a Lia, quando aparece, desestabilizam, bagunçam tudo, e aí ela está sempre lá, elas estão lá e ela está arrumando. Elas estão lá, elas aparecem, bagunçam, ela está arrumando, organizando. Mas veja, ela também tem, além dessa noção de ordem, de organização, ela tem uma noção de conforto. Então ela tem chás, ela tem sais para você tomar um banho super confortável, ela tem a questão da massagem, ela sabe fazer massagem. Então ela lembra essas benesses, essas coisas positivas que a classe alta tem. É o conforto, é um senso estético, só que essa preocupação que ela tem com a estética beira a futilidade. Eu nunca esqueço um momento em que a Lorena está conversando com a Lia, e a Lorena que fica chocada como a Lia é desencanada com roupa, sempre com aquele tênis, aquela alpargata conga, né? Sujo, e ela está intrigada, enquanto a Lorena está falando de problemas sociais, as crises que o Brasil sofre, então os problemas, né, graves do Brasil, e a Lorena fica prestando atenção. Como é que num tênis tão sujo, o cadastro dela está tão branco, tão limpo? É a hora em que a Lia fala: olha, eu estou falando de grandes problemas, você está preocupada com o meu cadarço? Isso revela um outro traço da Lorena, que é também uma caricatura que se faz da classe alta, que ela é extremamente alienada. Ela tem noção de muitos problemas sociais, mas ela não quer nem saber, não está nem preocupada com isso. Engraçado que enquanto a Lia está participando de movimentos da guerrilha, de movimentos de resistência à ditadura, a Lorena ela pensa: posso ir lá ver como é que são essas reuniões? Como se fosse um evento, uma balada, né? E ela é tão alienada que, olha só uma coisa que eu achei engraçada nesse romance. Falou-se sobre o Corinthians, vai Corinthians, né? Falou-se sobre o Corinthians para Lorena e ela: que isso? Repito, caso você não tenha percebido a alienação dessa menina. Falou-se do Corinthians e ela: que isso? Mas ela também tem um senso paternalista, caridoso, protetor, que é muito comum da classe alta. Então ela empresta o carro para que a Lia realize suas missões clandestinas, ela empresta perfumes para Ana Clara. Engraçado que elas estão tão acostumadas, né, a essa bondade dela, que elas são até um pouco abusadas, né? Muito folgadas nessa relação. Então fala-se muito das coisas que, por exemplo, a Lorena empresta para Ana Clara e ela não devolve. Ou quando ela devolve um perfume ou um shampoo, quando ela devolve, tá
quase acabado, né? Ou a peça de roupa, o lenço que ela empresta para Lia, meu lenço verde, ela percebe em um outro momento da narrativa, voltou preto. Esse paternalismo é tal que eu acho engraçado, tem um momento narrativo em que ela entra no quarto da Ana Clara e pede para a empregada dela, a empregada da Lorena, que faz a faxina no quarto da Lorena, vá lá limpar o quarto da Ana Clara. Então você lembra essa coisa da classe alta que é paternalista, sabe essa coisa de amenizar o sofrimento de quem está próximo de mim, ajudar quem está próximo, mas sem alterar a minha condição social. E isso é muito claro nas atitudes da Lorena, porque muitas vezes ela é preconceituosa em relação às suas amigas. Eu acho engraçado que ela tira sarro, por exemplo, da maneira como a Lia pega no copo. Ela diz, parece um atleta segurando o bastão, parece um caminhoneiro, né? E ela também tira sarro da Ana Clara, que ela diz, como ela ergue ao pegar o copo, o dedinho para cima, o dedinho mínimo, né? Então essa coisa do brega. E ela até fala, a maneira como a Ana Clara odeia pobre, é óbvio que isso indica que ela foi pobre. Porque somente quem já foi pobre que tem ódio de pobre. Agora, também me chama a atenção na Lorena essa sua indolência. Eu não me lembro no livro de haver... só lá no finalzinho, mas é quase ela não sai do pensionato, enquanto que as outras duas têm uma vida ativa, extremamente ativa, fora do pensionato. Mas ela é a indolente, engraçado, quando ela até faz exercício, mas enquanto ela está lá deitada fazendo exercício, fazendo bicicleta, como é que ela faz bicicleta? Colocando as pernas para cima, está fazendo ginástica. Então ela representa essa indolência que é da classe alta, que não se mexe, né? É engraçado, e por isso que ela come pouco. Ela é pálida, ela é esquálida, digamos assim. E, olha que engraçado, ela é virgem. Nenhum problema em ser virgem. Isso é uma coisa que a pessoa escolheu. Eu resolvi esperar, eu tenho outros projetos. Nenhum problema. Mas esse não é o caso dela. Você percebe que ela é virgem, mas é uma virgem recalcada. Ela não para de pensar em sexo. Ela não para de ter pensamentos de quinta série. Pensamentos libidinosos, significa que esse conflito essa questão está mal resolvida nela. Tanto que ela confirma aquela lógica que é a seguinte: quem mais fala em sexo é quem menos faz. E aí quem mais faz, que é o caso de quem? Da Ana Clara, é quem menos fala. Agora é interessante se notar o seguinte, ela se guarda por um médico que ela conheceu, Marcos Nemésios, e você vê o livro inteiro, dias se passam, ela fica o livro inteiro esperando a ligação desse cara que não vem. Aí eu fico na dúvida, mas será que esse Marcos Nemésios, esse MN, realmente existiu? Ou é fantasia dela? Porque a Lorena tem um traço tão perturbado que vai se canalizar na forma de ser fantasiosa. Eu me toquei disso pelo seguinte, há um momento em que a Lia vai até a casa da mãe da Lorena pegar umas roupas, né, emprestadas, porque a Lia vai viajar para um lugar muito frio. E aí, o que acontece? Ela conversando com a mãe da Lorena, a Lia vê um retrato, né, de um menininho e ela pergunta, esse é Rômulo ou Remo? Veja bem, vamos explicar. A Lorena nos conta que a gente acompanha nos pensamentos da Lorena, então ela nos conta que ela tem dois irmãos gêmeos, o Rômulo e o Remo. E aí, na casa de campo, acho que na fazenda, ou sítio, em que essas crianças estavam, isso foi durante a infância da Lorena, eles estavam brincando de polícia e ladrão, né, bandido e xerife, e aí o que acontece? O Remo pega uma espingarda, que era do pai, que estava lá, disponível, né? Então acessível, pega a espingarda, enquanto eles estão brincando, ele dá um tiro, só que a espingarda não se sabe porque ela estava carregada, e o tiro vai, pá, acerta o peito do menino, e nesse momento o Rômulo morre, que é uma situação traumática para Lorena, para a mãe, para o Remo, né? Muito bem. A Lia, então, muitos anos depois, já na fase adulta, né, dessas meninas, ela olha para aquele retrato e pergunta para a mãe da Lorena, esse é o Rômulo ou é o Remo? E aí
A mãe vai falar, não, é o Remo, impossível ser o Rômulo, porque o Rômulo morreu em petititinho ainda. E aí parece que o mundo se abre, é um buraco que se abre diante da Lia, porque ela pensa, peraí, então quem está mentindo nessa história toda? Será que a Lorena, primeira vez que eu li isso, eu percebi, Lorena, mentirosa. Mas depois eu percebi a mãe da Lorena, que é uma mulher também problemática, que não aceita o envelhecimento, né? Ela acaba se casando com que é um cara que só está interessado no dinheiro dela, que a humilha constantemente. Então, uma mulher super escravizada dessas pressões sociais da estética, com cirurgias plásticas, tem que fazer tratamento também em terapia psicológica, psiquiátrica, não lembro bem. Então, veja, essa mulher também é perturbada, então cabe a gente a dúvida, peraí, a quem a gente vai colocar a dúvida? Quem está mentindo aqui? A mãe da Lorena ou a Lorena? Mas o Remo existe, tá? Tanto que a mãe da Lorena fala que aquele retrato é do Remo, e tanto que você vê o quê? O Remo manda cartas, e acaba virando embaixador, manda cartas para Lorena, e tem um episódio que a freira nos fala a carta do seu irmão, a letra do seu irmão, e manda sininhos. A Lorena tem essa coisa de colecionar sininhos de várias partes do mundo, que o irmão, como embaixador, fica mandando para ela. A outra personagem é Lia de Mello Schultz. Ela faz ciências sociais e é baiana. Agora é engraçado, o pai dela, nazista, se desencantou do nazismo, então só no começo ele foi simpático. O nazismo foi embora da Alemanha e foi para onde? Na Bahia. E é lá que conheceu a mãe da Lia. Então, dessa união de um alemão com a baiana, é que nasce a nossa querida Lia, que é militante de esquerda. Ela está sempre militando, está sempre combatendo, sempre participando da resistência contra a ditadura militar. E participa tanto dessa resistência que o que acontece? Ela é apaixonada, ela é empolgada, ela lembra aquela coisa do descansa, militante. Ela não descansa. Ela está militando sempre. E o que acontece? Ela praticamente repetiu de ano, reprovou naquele ano por ter estourado em faltas. Ela é, então, representante da classe média e acho mais interessante também lembrar que ela é muito engajada. Ao contrário da Lorena, que é indolente, igualzinha a mãe da Lorena, né? Engraçado que quando a Lia vai encontrar a mãe da Lorena, ela está na cama. Então tem essa indolência da classe alta, aqui não, tem um espírito batalhador, esforçado, poderia associar à classe média, mas é mais ainda porque ela é uma militante. Então ela está sempre se esforçando, ela está sempre pedindo carro emprestado, né? Lorena, empresta o carro da sua mãe para uma missão, está sempre em suas missões. E aí o que acontece? Isso faz com que ela seja coerente, que ela não tenha essas marcas sociais, quer dizer, que as marcas que a sociedade construiu de feminilidade. Ela não tem isso, ela é desencanada com roupa, ela é desencanada com o corpo. Veja, a meia está sempre caindo, ela não tem paciência para ficar acertando meião, né? Quem que usaria meião numa época dessas de calor, né? Ela tem a unha sempre ruída, veja uma mulher que não cuida da unha, uma mulher que naquela cabeleira desgrenhada, né, não cuida do cabelo. Então ela tem, veja bem, a hora que eu estou falando, não estou dizendo que ser assim é não ser mulher. Eu estou dizendo o seguinte, existe um padrão que a sociedade construiu de o que seria feminilidade e a Lia não segue esse padrão. Tanto que houve um momento em que se chegou a desconfiar que ela era lésbica. Não é porque ela era apaixonada por Miguel, um militante assim como ela, só que ele está preso. Então, constantemente ela lembra disso, ô Miguel, né? Tá preso. E aí, olha uma dica que o romance nos dá para a gente contextualizar essa narrativa. Há um momento em que isso, deixa-me ver, acho que foi no dia 11 de junho, eu não lembro o dia, foi 10 ou 11, mas o mês foi junho, 11 de junho de 1970, sequestraram o embaixador da Alemanha aqui no Brasil. Então essa guerrilha militante de esquerda vai impor isso, a gente liberta o embaixador alemão se o governo militar, se esses ditadores libertarem alguns dos nossos companheiros. E entre esses companheiros está quem? Justamente o Miguel, o namorado, o amado, a paixão da Lia. Então Miguel, assim como seus companheiros, vai ser libertado
e mandado para a Argélia. Então, quando se fala que o Miguel vai ser mandado para a Argélia, então a gente já consegue montar esse painel, esse panorama histórico. Ah, isso aconteceu. Essa história se passa em junho de 1970. Então toma cuidado, andaram espalhando por aí que o embaixador que tinha sido sequestrado foi o norte-americano. Isso é uma outra narrativa. Então, de fato, sequestraram o embaixador norte-americano e isso foi base para um outro livro do Fernando Gabeira, que é isso, companheiro, que também virou filme. Eu falo também virou filme porque As Meninas também virou filme. Mas veja bem, a libertação do embaixador norte-americano se deu em troca da libertação de opositores à ditadura e eles foram exilados para o México. Aqui se fala do exílio do Miguel para a Argélia. Então aí que a gente monta esse panorama, como falei para vocês, esse painel. Não. Não se está falando do embaixador norte-americano, está se falando do embaixador alemão. E aí o que acontece? A Lia, toda feliz, vai também para a Argélia. Ela se prepara para a Argélia. Por isso que ela pede ajuda da Lorena, né? Vai ser ajuda. O pai vai contribuir com dinheiro, a Lorena talvez vá contribuir também com dinheiro, né? Porque a gente não sabe nada disso, que isso vai ficar para depois do término do romance, para depois da narrativa. O que a gente vê é o quê? Ela vai até a casa da mãe da Lorena. Engraçado que ela não perde a chance de militar com o chofer da mãe da Lorena, porque o chofer fala dessas coisas que filha minha não tem que estudar, porque estuda estraga a cabeça das pessoas, e ela vai defender o quê? A autonomia da mulher. Descansa, militante. Mas ela não descansa. Ela que é uma personagem que luta pela liberdade em todos os sentidos, e até extremamente democrática. Quando ela está discutindo com as pessoas, ela constantemente fala: eu até entendo seu ponto de vista, eu até te respeito. Olha como ela é democrática. Ela até tem a coragem de dizer: eu até respeito o ponto de vista desses ditadores, que eles têm a visão deles. Mas, né, então olha como ela é muito democrática. Então nessa coisa de liberdade, você vê que ela fica irritada quando chega na casa da mãe da Lorena, porque é muito tapete, é cortina, aquela coisa claustrofóbica, essa coisa da bolha, do fechamento. Falando em bolha, isso nos faz lembrar a outra personagem, que é a interessantíssima Ana Clara Conceição. Eu falo que ela é interessantíssima pelo seguinte: ela é aquele tipo que me faz lembrar o Bentinho. Eu sempre, quando penso nesse tipo de personagem, eu lembro do Bentinho, de Dom Casmurro, que é aquela personagem literária interessantíssima, riquíssima de se ler e se analisar, mas no dia a dia seria uma pessoa difícil demais, se não insuportável. Olha que interessante. A Ana Clara, ela faz psicologia. Interessante por quê? Porque justo a mais perturbada, a mais conturbada psicologicamente das personagens vai fazer psicologia. Perturbada por quê? Porque ela é drogada. Agora, é importante você entender que essa entrega às drogas funciona como uma válvula de escape, como uma forma de escapismo a todo o histórico pesado que ela carrega. A Ana Clara, ela pertence à classe baixa, ela vem da classe baixa. E por que eu falei que ela tem um histórico pesado? Porque ela testemunhou os inúmeros abusos, os inúmeros episódios de violência doméstica, não só psicológica, mas também física, os inúmeros episódios de abuso que a mãe dela sofreu dos vários homens, vários amantes, vários homens que ela teve durante a vida. Então, muitos que tomavam dinheiro dela, muitos que a desrespeitavam. Teve até um episódio que me deixou que nem um pinto, chocado, né? Que é o quê? Ela anuncia que está grávida, a mãe, né, da Ana Clara anuncia que está grávida, só que o cara não aceita esse bebê. E ele dá um chute na barriga da criança, né? Que, veja, inviabilizou a gravidez, como violento. E ela, cansada de tanto sofrimento, cansada de tanta agonia, ela resolve tomar, se não me engano, formicida, veneno para matar a formiga, e acaba morrendo. Me lembra até os romances do naturalismo. Acabei de citar o Aloysio Azevedo, em que você tem essa degradação humana a ponto de você ter uma zoomorfização. A Ana Clara lembra da mãe morrendo, a maneira como ela morre, envenenada pelo formicida, o corpo dela encolhendo, como o quê? Como uma formiga morta. Aliás, essa questão do inseto
é muito marcante aqui. Nossa, agora que eu me toquei de uma coisa, ela fala da magreza, desse jeitinho raquítico, fraquinho da Lorena, e ela chama a Lorena de inseto, porque é uma coisa que marca a Ana Clara. Então ela tem essa memória negativa, esse trauma que ela não consegue apagar. Por isso ela se droga. E várias vezes ela reclama, né? Porque ela queria apagar a mente. Porque ela fala que o maior inimigo dela, Ana Clara fala isso, o maior inimigo dela é a cabeça, é a mente. Então ela se droga para isso. E por isso que ela fica reclamando com o namorado dela. O que ela reclama? Você colocou aspirina, porque não está fazendo efeito. Quer dizer, está demorando. Talvez, sei lá, não sei como é que funciona esse universo de drogas. Talvez ela tenha se drogado tanto que a droga agora demora a fazer efeito. Diferente com a namorada dela, que é rápido, né? Mas você vê essa droga funcionando como forma de escapar, apagar essas memórias pesadas. Mas voltemos à questão do inseto. E olha, eu de novo disperso porque me toquei de uma coisa muito chata. Porque quando a mãe morre, a Ana Clara, ela não chora, não fica condoída, ela apenas sai de casa e às vezes, sua mãe não vai ver novela, ela nem liga. Quer dizer, não há dor, na verdade parece até que há um alívio, né? Que significa que ela vai parar de testemunhar esses sofrimentos que a mãe teve. Mas o que eu ia falar mesmo? Nossa, tô parecendo as personagens desse livro, né? Com a livre associação de ideias. Tá, eu tava falando sobre o quê? Um episódio muito marcante sobre inseto. Então ela vê uma briga, ela presenciou uma violência que o amante da mãe tem, né? O que acontece? Ela presencia essa violência, ela fica com tanta raiva que o cara estava bêbado, então ele foi muito violento com a mãe da Ana Clara. E aí a comida estava sendo feita, uma coisa, um tipo de um ensopado, então o que ela fez? Ana Clara, como raiva, como vingança, ela pega uma barata, a mais gordinha, e joga ali no ensopado, né? Naquela comida que o cara, o malvado, vai comer, vou fazer esse cara comer a barata. Então tem essa barata lutando, aquela coisa fumegante, sabe aquele caldo fica em erupção, soltando bolha, e a barata nadando para escapar dali. E olha como eu estou viajando de novo. O namorado da Ana Clara fala essa coisa de nadar. Olha como as coisas se conectam. Essa é a lógica da livre associação de ideias, que na superfície parece que não tem ligação nenhuma. Mas no plano psicológico, interpretativo, simbólico tem. Então essa coisa da barata nadando para escapar, ela consegue até se agarrar no cabo que está ajudando a fazer aquela comida, aquele ensopado. Então ela começa a subir para escapar aquele caldo quente. O que a Ana Clara faz? Ela, o negócio, né? Ela coloca a barata de volta para o caldo, embaixo do couve, e mata a barata. Veja, por um lado você tem esse ódio, que o ódio é o que fez ela sobreviver. Ela sobreviveu graças ao ódio, ela se fortaleceu graças ao ódio. Mas o que eu também teria que destacar desse episódio é o seguinte: essa barata é uma metáfora da Ana Clara. Representa o seu esforço em lutar para sair daquela situação extremamente horrorosa, entendeu? O que me faz perceber, então, que a Ana Clara é uma sobrevivente. Ela conseguiu nadar e escapar daquela condição, repito, horrorosa. Portanto, a Ana Clara, ela é vítima da sociedade. É vítima de um desastre que é a configuração da sociedade brasileira, que massacra, destrói, não dá condições para a classe baixa. E ela vai utilizar o corpo, a beleza, o rosto para isso, tanto que ela vai ser vítima também, assim como a mãe, né? Ela vai ser vítima de abusos. Já começa da adolescência com o dentista dela, o doutor Algodãozinho, que em troca de ponte, de tratamento dentário, né? Ele é tão sacana porque em vez de tratar o dente, ele vai colocando algodão para deixar o dente, é o que diz Ana Clara, para deixar o dente apodrecer, e aí ele vai ganhar mais dinheiro colocando ponte na boca das pessoas. E é em troca desse tratamento dentário, por isso que ela fala muito de dente, né? Que é o dente, a garantia aqui da beleza, da aceitação social. Então, em troca desse tratamento dentário, ela se vê obrigada você me entende, né? Se você não entende, é porque não está na idade ainda de você entender essas coisas.
Então ela aprende a usar o corpo, o rosto dela para sua ascensão social, se torna modelo, né? E ela vai conquistar um cara que é rico, com quem ela vai se casar. Então ela sempre fala desse projeto, ano que vem eu vou estar casada, minha vida vai melhorar. Entretanto, ela tem ódio, ela tem mais do que isso, nojo desse cara, por isso que ela o chama de escamoso. Ela tem nojo, mas ela tá pensando apenas na luta, é a barata saindo do caldo, né? Ela tá lutando pela sobrevivência, o casamento como forma de ascensão social. Mas ela ama um outro, ela ama um Max, que é... Bofe belíssimo. Isso mesmo, Samira, é um bofe escândalo, né? Um loiro, musculoso, fazia natação, que já foi rico e agora decaiu economicamente, vertiginosamente, né? Lembra, ele é um processo mais acelerado que aconteceu com a vida da Lorena. Então ele já está sem nada, por isso que para sobreviver se torna traficante. E em vários momentos a gente vê esses dois, né? Num momento íntimo, fazendo sexo. Que mais? Engraçado que ele reclama que ela não tem mais aquela energia sexual, aquele prazer, tá muito fria. Porque, coitada, ela tá sempre atolada de pensamentos, traumas, coisas negativas. Por isso que ela se droga, eu já disse. E mais problemas vem vindo por aí. O noivo dela faz questão de se casar com uma virgem. Então ela tem que fazer, como é que fala a Lorena? Ela tem que fazer um serzito, uma costura lá na Zona Sul. Quer dizer, uma operação para reconstituir a virgindade, que eu nem sabia que existia isso. O nome disso é vaginoplastia. E, mais uma vez, a Lorena é quem vai emprestar dinheiro para garantir essa cirurgia. E pior, diz Ana Clara, ela está grávida do Max. E aí? Como é que ela vai se casar virgem se ela está grávida? Quer dizer, essa mulher só tem problema após problema. E ela tem um estilo de vida extremamente irresponsável, né? Então, tanto que você vê, tá sempre se drogando, e ela sempre fala, não, eu tenho um controle, quando quiser eu paro. E não consegue parar, tá sempre se drogando, tá sempre atrasada, tá sempre perdendo a hora para se encontrar com o escamoso, e ela acaba se tornando a mentirosa, porque toda hora ela inventou a mentira, sofri um acidente, aconteceu aquilo, vou inventar uma desculpa para justificar o meu atraso. Gente, mas ela mente muito. Tanto para justificar os seus atrasos, quanto para esconder a sua origem humilde. E como eu falei, ela tem um estilo de vida extremamente responsável por causa da droga, por causa do álcool. Bom, o álcool não deixa de ser um tipo de droga, mais tolerado, mas não deixa de ser. Mas o que acontece? Então tem um episódio que você vê, ela tá tão drogada, tá tão fora de si e tão preocupada, vou chegar atrasada, que ela vai se dispersando, né? A gente fica naquela tensão, veja, ela pegou um táxi, né? E você percebe que há uma intenção malévola naquele motorista, e ela também percebe, tanto que ela desce antes, né? E aí vai parar num restaurante, num bar, né? E é lá que ela encontra um sujeito, ela continua bebendo, e esse sujeito a leva pra casa. E você já imagina, nossa, deu ruim, vai acontecer coisa com ela. E não acontece nada, né? Porque o sujeito apenas fica admirado pela beleza dela e não sai disso. Está lá dentro do seu apartamento, apenas admirando a beleza dela. Foi muita sorte, mas isso mostra como o estilo de vida dela se não é suicida, é para-suicida, que é algo que não é o suicídio em si, mas que coloca a vida em risco. Isso que a gente chama de para-suicídio. Tanto que no final, o que acontece? Enquanto você tem a Lorena sem ter recebido a ligação do MN, e já levando em consideração que é a possibilidade de acabar assumindo com um cara que é bastante interessante, está interessado nela, que é bonito, né? Que é o Fabrício, né? Mas ela ainda pensa nesse MN. A Lia se preparando para a viagem, o que acontece lá no finalzinho do livro? A Ana Clara, ela aparece muito mal, altíssima, extremamente drogada, suja, né? Uma situação extremamente deplorável. E a Lorena, que é super preocupada com o conforto, que é paternalista, então ela leva a Ana Clara para o seu quartinho, né? E dá banho nela, cuida nela, quando chega a Lia. E aí, enquanto as duas estão conversando, ao voltar, percebe-se, Ana Clara morreu de overdose.
E nesse momento acontece uma coisa que me espantou demais. Ou posso até dizer que me deixou que nem um pinto. Chocado. Que é o seguinte, é uma situação terribilíssima. Por isso, até dá para entender o nervosismo, pânico que toma conta de quem? Da Lia. Mas o espantoso é a tranquilidade da Lorena. A Lia fica pensando, por um lado, o escândalo que a polícia aparecer e encontrar o quê? Uma mulher que morreu de overdose, e aí isso vai pegar mal para as freiras, para o pensionato, e veja, eu estou hospedada aqui, vai atrair polícia, veja, isso pode queimar o meu filme, né? Complicar a minha situação como militante. Então tem toda uma preocupação, isso faz com que a gente tenha o pânico da Lia. Mas a Lorena não, ela se preocupa em dar banho na amiga, deixá-la bonita, colocar um belo vestido, né? Pra quê? Para tirá-la lá do pensionato, elas usam até o carrinho, o corcelzinho, acho que é corcel, né, na mãe, para tirá-la do pensionato, então as duas tiram, então ela tem esse sangue frio, por um momento você fica pensando lá no comecinho, mas o que é isso, que futilidade, tá tão preocupada com a beleza, mas você percebe, não, o sangue frio da Lorena em tirar a amiguinha do pensionato e colocá-la no meio da neblina, numa praça, num banco de uma praça, ela vai ser achada ali na praça, de uma forma bonita, ela bela, né, belíssima, vai ser encontrada assim. Dessa forma, preserva-se o pensionato. E assim termina a história. Mas eu fico pensando que, na verdade, o que acontece, já que nós temos aqui um microcosmo do Brasil, então, na verdade, nós temos o quê? Enquanto a classe baixa se ferra, a ponto de que, veja, Ana Clara acabou morrendo em consequência desse seu estilo de vida, o que nós temos? A militância perdida, sem saber o que fazer para resolver a situação, a militância não sabe o que fazer, e o que acontece? A nossa classe alta, representada pela Lorena, a nossa classe alta ela se preocupa em manter as aparências. Então uma coisa terrível aconteceu e está acontecendo no Brasil. Mas vamos manter as aparências, não vamos queimar o filme do nosso pensionato, do nosso Brasil. Uma outra coisa que eu queria destacar a respeito desse romance é a qualidade da amizade dessas meninas. Veja que elas ficam se criticando. Você vê a Lorena critica o desleixo da Lia, a Lia critica a alienação da Lorena, a Ana Clara critica o jeito militante da Lorena e também inveja a condição social da Lorena, né? Engraçado, a Lorena também fala mal dessa coisa da Ana Clara não lutar para sair desse vício, mas também inveja a beleza, o porte de modelo. Com qualquer roupa, a Ana Clara fica lindíssima, mas também critica preconceituosamente o comportamento de gente que escapa da pobreza, de novo rico que a Ana Clara carrega. Então, apesar de uma falar mal da outra, né, prestar atenção nos defeitos da outra, criticar a outra, elas são amigas, elas se gostam, elas estão sempre unidas. Isso é um lado belíssimo da amizade, que torna o livro bastante humano. Outra coisa que eu queria destacar é o sonho de cada uma dessas meninas. Então você tem a Lorena, ela sonha em perder a virgindade com o MN, se entregar com o MN, mesmo sabendo que ele é casado, não vai se separar da esposa e tem um monte de filhos. Deixa passar batida, né, a chance, né, desperdiça a chance de ser feliz com o Fabrício. A Lia, por sua vez, ela sonha com uma revolução social e ama o Miguel e não vê a hora de voltar a se unir a ele, de ficar com ele. Por sua vez, a Ana Clara, ela sonha com uma ascensão social, infelizmente, graças a um casamento com alguém que ela acha nojento, mas ela ama o boy magia dela, o bofe belíssimo, que é o Max. Outra coisa que eu queria destacar é a postura que cada uma dessas personagens assume diante da sociedade. Veja, a Lorena é indolente, é alienada, não quer sair da sua bolha, elitista, preconceituosa. Veja que interessante, ela curte música porque é estrangeira, né? Então ela gosta da música internacional, não gosta da música brasileira. Isso é um ponto interessante para você
prestar atenção. Diferente, por exemplo, essa indolência vai ser o oposto, né? Essa preguiça, vai ser o oposto do espírito combativo, do espírito guerreiro da Lia. A Lia é muita ação. Ela é aquela militante que não descansa. É também lutadora a Ana Clara. Só que há uma diferença entre essas duas. A Lia, ela luta para transformar a sociedade. Ela luta por aquilo que ela imagina como justiça social. Quero igualdade, eu quero o bem-estar para todos. Já a Ana Clara, ela só quer saber de si mesma. Então, é aquilo que a gente chama de legitimadora. O que ela faz? É a legitimação do sistema. Veja, ela é vítima de um sistema extremamente injusto, ela é vítima de um massacre social, e o que ela faz? Em vez de ela lutar contra isso que a prejudicou, não, ela quer dar as costas a toda a classe baixa e ela quer subir a classe alta. Então ela vai legitimar porque o que ela quer? Ela não quer justiça social. Ela pensa em Jaguar, em joias, em viagens, em hotéis, em lugares de luxo. Quer dizer, ela vai dar as costas para todo o sofrimento da classe baixa, sofrimento que ela passou, sofrimento que ela sentiu, ela dá as costas para isso e quer entrar para o clube da classe alta e ignorar. Né? Por isso que a gente chama legitimar. Porque legitimar, o que é tornar legítimo? É mostrar que não, tá, o sistema é assim mesmo, não tem o que fazer. Tanto que eu que estava lá embaixo, quando assumo uma posição de destaque que poderia transformar isso, não, eu vou fazer o mesmo que os outros fizeram. Eu vou legitimar o sistema. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação às meninas de Lígia Fagundes Telles. Espero que minhas observações tenham sido úteis. Se você gostou, curte aí, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades em primeira mão. Um beijo, sabor pêssego, que é aquela fruta que é citada no romance que a Lia estava escrevendo, bem piegas, que fala da cidade em dezembro, acho que era dezembro, ele tinha cheiro de pêssego. Muito bem, um beijo, sabor pêssego e até o nosso próximo encontro.